continuidade da aula passada, né, a gente está trabalhando com a criação da partida, certo? Então, só lembrando, né, da aula passada, nós fizemos um método dentro da classe de controle de partida que faz a criação, faz um insert nessa tabela aqui de partida, ok? E dentro desse insert nessa partida vai ser sempre sorteado uma quantidade de blocos, ok? E essa quantidade de blocos ela tem que ser posteriormente a quantidade de relacionamentos entre partida e tijolo. Então, por exemplo, se sorteou 25 blocos, aqui, se o número sorteado e inserido no banco foi 25, eu tenho que sortear de forma randômica, né, de forma aleatória, 25 tijolos, pegar o código desses 25 e inserir todos eles, né, com o código da partida, todos eles aqui, ó, e montar o relacionamento para que seja retornado lá para o jogo, né, todos esses dados. Além disso, assim que isso for feito, eu também tenho que inserir uma estatística para cada jogador dessa partida. Então está faltando a gente fazer o seguinte: sortear, pegar o número de blocos, sortear quais os tijolos vão participar dessa partida, fazer os 25 relacionamentos e depois criar uma estatística para cada jogador dessa partida, ok? Bom, no nosso jogo, né, eu simplesmente estou inserindo uma partida. Então, está faltando todo o restante dessas atividades, né? E aí, o que eu não posso correr o risco que aconteça, né? Isso é uma situação que pode gerar um problema depois no meu jogo todo. Eu não posso correr o risco de acontecer de eu inserir, por exemplo, uma partida e durante o processamento que eu estou inserindo todos os tijolos, eu estou relacionando todos os tijolos nessa partida e criando as estatísticas para o jogador que está na partida, eu não posso correr o risco que no meio desse processamento alguma coisa dê errado e eu só insira no meu banco parte dessas informações. Por quê? Porque se isso acontecer, o meu jogo não vai estar preparado, né? O meu código não vai estar preparado para tratar esse tipo de coisa e essas informações vão se tornar lixo dentro do meu banco de dados. Além de dar pau no jogo, né? Porque na hora que, por exemplo, que você for tentar, vamos supor que não inseriu a estatística, na hora que você for atualizar a pontuação do jogador, ele não vai conseguir atualizar de ninguém, né? Porque não vai encontrar o dado aqui para poder atualizar e isso vai fazer dar pau no jogo, tá? Então, qual vai ser a nossa solução? O insert na partida já veio do programa lá no C# que a gente está fazendo. Então a gente vai aproveitar esse insert para criar um evento no banco de dados e a partir desse evento a gente inserir os dados nas outras tabelas, beleza? E todos esses dados inseridos nessas 3 tabelas aqui, eles vão fazer parte de uma transação. Então o próprio banco vai controlar. E aí, ou faz todos os inserts, né, ou faz tudo, ou o banco de dados vai retornar um erro. E para a gente fazer isso, nós vamos trabalhar com um objeto de banco de dados chamado de trigger. E aí eu vou passar um pouco dessa linguagem de programação no banco, que é a trigger. Né? A gente vai trabalhar com uma linguagem que no caso do SQL Server chama
Transact SQL, se você for fazer no Oracle é PL SQL, e enfim, cada banco vai dar um nome que quiser aí para a tua linguagem, mas o objetivo dela é o mesmo, tá joia? Então a gente vai lá, ó. Eu vou começar, use Arcanoid, vou entrar no banco, né? E aí eu vou começar a fazer o que eu preciso. Então, ó, create trigger, eu vou chamar ela de T alguma coisa, né? Só para o T eu saber que é de trigger. Vou chamar de criar partida, tá joia? E aí essa trigger, a trigger na verdade é um gatilho, um evento que é disparado, né, quando alguma coisa acontece no meu banco de dados. Então eu tenho que dizer em qual tabela, né, dentro de qual tabela esse evento vai estar associado. Então no nosso caso vai estar associado na tabela partida. Então eu já vou colocar lá, ó, na tabela de partida, tá? E aí eu tenho aqui o for, né, que vai me indicar em que momento, né, em que situação da tabela de partida esse evento vai acontecer. Então eu estou dizendo aqui, olha, que esse evento vai acontecer quando o usuário for fazer um insert nessa tabela de partida, tá certo? Então, ó, estou criando uma trigger na tabela de partida, né? E essa trigger vai ser disparada toda vez que um insert acontecer. E agora eu já começo a fazer a minha trigger, beleza? Depois do S, ok? Bom, toda tabela no banco de dados, ela tem algumas tabelas espelho dela, tá? Que a gente vai poder trabalhar com essas tabelas espelho, tá? Então, cada vez, por exemplo, que eu insiro, no caso do SQL Server, que eu insiro dados numa tabela, ele tem a cópia desses dados que estão sendo inseridos numa tabela temporária chamada inserted, beleza? Então eu tenho sempre a cópia dos dados na tabela inserted, não dos dados todos da tabela, só dos dados que estão sendo inseridos naquele momento. Paralelo a isso, quando eu vou apagar dados de uma tabela, eu tenho os dados que serão apagados, né, uma cópia dos dados da tabela que serão apagados, numa tabela chamada deleted, ok? Tranquilo? E quando eu vou fazer um update no banco de dados, eu tenho a cópia dos dados na tabela, seguindo o raciocínio aí, qual tabela? Quase. Veja bem, quando eu vou fazer um update, o que o banco de dados faz? Ele apaga o dado velho e insere um dado novo. Sempre assim. Ah, mas ele não atualiza o dado? Não. Por que ele não faz isso? Porque você pode, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu defini um campo como varchar. O que é varchar? Tamanho de caractere variado. Então, se eu tenho um campo de varchar 100 e eu coloquei um nome lá naquele campo, um valor que só ocupa uma posição, o que o varchar faz? Ele compacta aquele campo e usa do HD só uma posição. Beleza? Aí eu vou fazer um update naquele nome
naquele campo para um outro valor que ocupa as 100 posições. Pronto, ferrou, não cabe mais no lugar que ele está. Tá certo? Por quê? Porque a tendência dos dados é que eles vão ocupando um HD, então você passa para uma nova folha de dados quando aquela já está cheia. Então pode ser que quando você faça um update, o banco de dados não consiga colocar no mesmo local a nova atualização, a nova informação. Por quê? Por causa desses campos varchar, por exemplo, não vai caber o valor ali. Tá certo? Se eu fizer ao contrário, eu coloco um valor que tinha as 100 posições, depois substituo por um valor que tem uma posição só, beleza. Mas o contrário ele não consegue fazer. Então, qual é a política do banco de dados? Ele apaga aquela informação e cria uma outra. Então, onde estão os dados? O dado velho, né, o dado antigo que vai ser substituído, ele está na tabela deleted. E o dado novo está na tabela inserted. Então, se eu quiser, por exemplo, comparar se um determinado campo foi atualizado, eu faço um if do mesmo campo na tabela deleted e na tabela inserted. Se o campo foi igual nas duas tabelas, aquela coluna não foi atualizada. Se o campo for diferente, aquela determinada coluna foi atualizada. Beleza? Isso é no SQL Server, mas, por exemplo, no Oracle, ele chama essas tabelas de new, que equivale a inserted, e old, que equivale a deleted. Então, isso vai variar para cada tipo de banco de dados. Então, teoricamente, eu tenho acesso aos valores que estão sendo inseridos na tabela partida, tá certo? O que eu vou fazer? Eu preciso pegar esses valores para eu poder trabalhar com eles. Então, para eu pegar esses valores, eu vou ter que criar uma variável aqui, olha, para pegar o código, uma variável para pegar o jogador 1, uma variável para pegar o jogador 2 e uma variável para pegar os blocos, tá certo? Então, eu vou criar primeiro as minhas variáveis, declare, eu faço a criação da variável, arroba, porque é uma variável local, então ela vai ser criada e vai morrer no tempo de vida dessa trigger, tá? Se eu colocar 2 arrobas, essa variável fica global, mas no nosso caso não tem necessidade de trabalhar com global. Então eu vou colocar utilizando os mesmos nomes aqui, tá? Só código, que olha, eu tenho código aqui, tem código aqui e tal, então para não confundir eu vou chamar código partida, tá? Então, código partida. Aí o tipo de dado, ele é sempre o mesmo tipo de dado que eu defini na tabela. Então, se esse campo é int, aqui tem que ser int. Se eu tenho um campo varchar de 100, eu tenho que definir a minha variável também como varchar de 100, porque se eu precisar transportar o dado de um lugar para o outro, se aquele dado ocupar todo o campo, as 100 posições, eu não consigo transportar de um lugar para o outro, vai dar pau, tá certo? Então eu tenho que prestar muita atenção nos tipos de dados que eu defini para cada campo. No nosso caso aqui tá moleza, porque todos esses aqui, neste caso, são int. Então eu já vou fazer isso aqui, né? Que vai me facilitar a vida. Jogador 1, jogador 2, e aqui são os blocos, beleza? Então, criadas as variáveis, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas variáveis da tabela inserted, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer, uma tabela, né? Eu vou fazer uma consulta nessa tabela.
Só que a diferença dessa consulta é que quando eu vou nomear os campos, eu já estou nomeando e atribuindo os valores nas variáveis que eu criei. Então, olha lá, eu já vou fazendo assim, ó. E aí eu já coloco lá from inserted, ok? Então, nesse momento, eu tenho já, em teoria, todos os dados que eu preciso nessa tabela aqui. Tá, aliás, nessas variáveis aqui. Beleza? E aí, olha só, o que eu vou precisar fazer agora? Lembrando que a gente está pensando passo a passo os nossos objetivos, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar um monte de blocos sorteados, né? Para eu pegar o código desses blocos, beleza? E fazer um insert aqui, né? Fazendo o relacionamento dessa galera toda aqui. Olha só, o código dos blocos, ele vai ser sorteado, né? A quantidade de blocos vai ser sorteada de acordo com a quantidade de blocos selecionados aqui, certo? Então, vamos pensar assim, eu vou fazer aqui o seguinte, select top o que? Blocos, né? Top blocos, e eu vou selecionar código from a nossa tabela de tijolo. Tá? Order by new ID. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou selecionando o top de blocos, ou seja, esse top aqui, esse blocos aqui veio a quantidade de blocos que eu vou utilizar na partida, certo? Então, eu estou selecionando nesse select aqui uma quantidade limitada de registros, que vai ser delimitada pelo número que tiver na variável blocos. Então eu estou selecionando, sei lá, se blocos foram sorteados 30 blocos, eu estou selecionando no máximo 30 registros aqui. E eu estou selecionando só o código da tabela tijolo, que está aqui, ó, só o código dela. Por quê? Porque eu só preciso do código para relacionar tijolo com partida. Beleza? O código da partida eu já tenho aqui, ó, nessa variável código da partida. E aí eu preciso selecionar, na verdade, tantos códigos forem o número de blocos sorteados dessa tabela aqui, para eu simplesmente fazer o relacionamento aqui. Tranquilo? Bom, só que aí, olha só, esse select aqui, eu vou ter um pequeno problema. Esse select aqui vai me... e fora aqui que esse order by new ID, né, é porque ele não vai sortear os tantos primeiros blocos, né? Ele não vai selecionar os tantos primeiros blocos, ele vai sortear dentro da tabela uma quantidade de blocos lá e acabou, tá? Então, por exemplo, se
só para exemplificar, se foram 15 blocos sorteados aqui, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai sortear 15 lá, tá certo? Tá tranquilo? E veja que não repete, tá joia? Então, é isso que eu estou fazendo até agora. Só que, como vocês viram aqui no Select, eu vou ter uma cacetada de registros que vai voltar. Então eu não consigo colocar esse select numa variável, ok? Porque uma variável vai caber uma informação só. Então eu não consigo colocar essa galera numa variável. Então, qual é a minha solução? Eu vou ter que criar uma nova variável aqui. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar até o nome dessa variável aqui, ó, chamada bloco. Não, vou deixar ela aqui mesmo. Eu vou criar uma variável aqui, olha, declare @tijolos, beleza? Eu vou declarar uma variável chamada tijolos, tá? E aí, essa variável, qual é o tipo de dado dela? Ela é uma variável tipo table, ok? Então eu estou criando uma variável que é uma tabela. E essa tabela eu tenho que declarar ela como se fosse uma tabela mesmo no banco de dados. Então eu declaro aqui os campos que tem essa tabela. No nosso caso, a tabela tijolos, só me interessa dela o campo código. Tá bem? Então, eu estou criando uma variável do tipo tabela que só tem uma coluna, que é o campo código. E aí, o que eu vou fazer nessa tabela, né? Na verdade, eu preciso popular essa tabela. Então, aqui embaixo, eu vou fazer nessa tabela um insert as select. O que é um insert as select? Eu seleciono dados de uma tabela e o resultado desses dados da tabela que eu estou selecionando, na verdade eu já estou inserindo na outra tabela. Beleza? Então é como se eu tirasse dados de uma tabela. Eu estou fazendo isso. Eu estou pegando dados de uma tabela e usando para inserir em outra tabela. Então, como é que eu vou fazer aqui esse comando? Insert into tijolos, beleza? Insert into tijolos e aí select top blocos, né? Código from tijolo order by new ID. Tá certo? Deixa eu só ver o negócio. É tijolo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que eu não botei ponto e vírgula aqui? Porque o comando inteiro é esse aqui, ó. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? O que vier nesse select já está inserido nessa tabela aqui. Por isso, eu criei a tabela só com o campo, a variável tipo table só com o campo código. Por quê? Porque aqui eu só estou buscando o campo código. Tá certo? Então, você cria a variável tipo table com praticamente exatamente os mesmos campos do select que você está trazendo. E aí, os dados passam de um lugar para o outro. Tranquilo? Até o momento? Beleza. Então, eu tenho já uma variável tipo table, que é a variável que eu vou utilizar para eu poder trabalhar fazendo o que? Esses vários inserts aqui do relacionamento da partida com o tijolo. Aí, vamos pensar no seguinte: eu já tenho em variável o código da partida e eu já tenho em variável a lista, né, na variável tipo table, a lista dos tijolos que foram sorteados para estar nessa partida.
Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um loop para ir criando inserts aqui, certo? Tantos quantos forem a quantidade de blocos sorteados. Ok? Então eu já tenho aqui, ó, o código da partida para inserir para colocar em todos os inserts, e eu tenho a lista de códigos dos tijolos para fazer um para cada insert. Então agora ficou moleza, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um while aqui, ó. While. E aí, olha só. O que eu vou fazer nesse while? Eu vou fazer assim, ó. Enquanto a quantidade de registros na tabela de tijolos for maior do que 0, eu continuo fazendo esse while. Então, olha só. While select count @tijolo. Enquanto a quantidade de registros, aliás, count no campo código da tabela de tijolo for maior do que 0, maior do que 0, eu vou continuar nesse while. Beleza? Bom, toda vez que você faz um if, um while, um for, qualquer comando de loop ou de condição aqui no Transact SQL, se esse comando tiver só uma linha de código, tipo, se eu resolver tudo só numa linha de código, beleza, é só eu colocar essa linha de código. Mas o while, ele vai morrer no primeiro ponto e vírgula que você colocar. Então, como o nosso comando ele tem mais de uma linha, né, o que eu quero repetir aqui nesse código, o que eu quero fazer loop, tem mais de uma linha de código, eu sou obrigado a cercar essa linha por um begin e um end. Tá? Aí agora, aqui dentro, eu posso colocar todos os comandos que eu quiser, que tudo que tiver entre esse begin e esse end vai estar dentro desse while, tá? Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou fazer insert de tabela, eu vou fazer os vários inserts aqui, ó, na tijolo partida. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou criar mais uma variável. Olha lá, declare @código tijolo, que é do tipo int. Então, a cada momento eu preciso pegar um tijolo, né? Então eu vou novamente fazer uma consulta para eu pegar o código do primeiro tijolo da tabela da variável tipo table tijolos. Então, ó, select @código tijolo, que vai vir do campo código da tabela variável tipo table, né, tijolos. Só que eu não posso pegar todos, tá vendo? Isso aqui vai dar errado. Porque se eu fizer assim, quantos códigos tem na tabela de tijolos? Na variável tipo table tijolos? Tem um monte. E essa variável só consegue receber um valor. Então isso aqui vai dar errado. E aí, para consertar, eu vou fazer assim, ó, top 1. Beleza? Porque agora só vem um valor desse select, que é o que vai caber aqui nessa variável. Ok? Tá tranquilo? Então, repare o seguinte, nesse momento eu tenho aqui o código de uma partida e aqui o código de um tijolo, que é o que eu preciso para fazer um insert aqui, ó, na tijolo partida. Beleza? Então eu vou fazer esse insert into tijolo
partida, qual é o nome da tabela? Tijolo partida. E aí eu tenho aqui os valores tijolo e partida. Values. E aí quais são os meus valores? Código do tijolo, que está aqui nessa variável, e depois o código da partida, que está aqui nessa outra variável. Beleza? Tranquilo. Aí, acabei de inserir esse valor, esse registro. Aí você me pergunta, quando eu faço uma estrutura de while, eu tenho que ter um contador, não tem? Para eu, em algum momento, sair dessa estrutura. Nesse nosso caso, a gente não vai ter um contador. Nós simplesmente vamos ter... Está faltando uma parada aqui, né? Eu acho que sim. Que eu coloquei 2 ali. Tá. Eu simplesmente não tenho um contador. Eu vou apagar esse registro que eu acabei de selecionar. Porque quando eu for fazer esse while, esse resultado aqui vai ser menos um registro. Então, o meu contador vai ser esse count da própria tabela, que cada vez que eu pego um registro dessa variável tipo table, eu uso esse registro e apago ele. Eu uso o registro e apago ele, até que essa tabela não tenha registro nenhum. Tá? Então, eu vou fazer aqui, delete from tijolos, né? E aqui tá faltando um S, né? Isso. Delete from tijolos, where código igual a código do tijolo, que eu acabei de pegar. Feita essa linha, eu acabei de apagar um registro dessa tabela. E aí, ao apagar, ele ficou menos 1. Então, eu estou contando de forma decrescente, né? Ela, por exemplo, começou com 20 registros, aí fez essa linha, baixou para 19, 18, 17, até chegar a 0. Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí? Bom, com isso, o que a gente acabou de fazer? Nós acabamos de, dada uma partida, nós já sorteamos aqui todos os tijolos e inserimos todos. Agora, a gente precisa simplesmente pegar e inserir as duas estatísticas para os dois jogadores. Beleza? Bom, se a gente pensar bem aqui, SP help estatística. Como é que nós criamos a estatística? Olha só. O código da estatística é autoincremento. O código da partida e do jogador eu tenho que colocar. Certo? Aí, olha lá. O que eu coloquei? A vida tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? A pontuação, o valor padrão dela é 0. A vida, o valor padrão dela é 3. Eu tenho a chave estrangeira da partida. E eu tenho a chave estrangeira, obviamente, e eu tenho o jogador. Tá certo? Então, obrigatoriamente, eu só tenho que colocar valor nos dois campos aqui, que são o código da partida e o código do jogador. Tá certo? Não tem mais nada, porque o restante das informações aqui, eles ou vão ser gerados pelo banco, igual o código, ou
já tem valor padrão que a gente definiu no create table dessa tabela de estatística. Então, agora ficou fácil para o nosso lado, né? Eu simplesmente vou criar eu vou fazer os dois inserts na tabela de estatística. Insert into estatística, que são os valores partida e jogador. Values, arroba código da partida e aí arroba jogador. Esse cara eu copio e colo e aqui eu só mudo para o jogador 2. Beleza? Então eu criei aqui, olha, as duas estatísticas com os valores padrão, né? Se eu de repente quiser fazer alguma coisa com valores não padronizados, aí eu tenho que ver depois aí como é que eu vou fazer, tá certo? Bom, feito isso, end, ponto e vírgula. Fechei a minha, deixa eu só ver se eu acho que eu coloquei a mais aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Select count. Ah, tá. É isso aqui, né? Malzinho. Foi mal. Isso aqui tá errado mesmo. Ó. Aqui dentro do primeiro coisa tá só o select. Aqui que tá a comparação. Agora sim. Tá certo? Então o select fica dentro de um parêntese para ele retornar um resultado e aí eu comparar com alguma coisa e esse outro parêntese aqui, né, é o que faz parte da sintaxe do while. Tranquilo aqui o que eu fiz? A programação. Tem algumas coisas que estão dando erro aqui. Não sei, eu vou rodar aí para ver se vai dar problema, mas ele está reclamando que esses caras aqui, olha, eles são tipo assim, inválidos, né? Vou ver o que vai dar. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou tentar rodar. Vamos ver se vai rodar. E aí, se conseguir rodar, beleza. Selecionei todo mundo. Vou mandar executar. Deu pau. Aí, ó, tem dois erros, né? Eu vou tentar ver o que é. Ó, duplo clique aqui. Sintaxe incorreta. Próximo a blocos. Tá vendo? Ele tá esperando um integer aqui. Um valor inteiro. Ele não tá reconhecendo esse cara. Vamos ver se vai resolver. Não está reconhecendo. Isso para a gente é um problema. Porque, olha só, sintaxe incorreta, próximo a blocos, ele está esperando... Tá de sacanagem? Amigo, vamos tentar novamente. Beleza, resolveu ali. Agora é a linha 31. Vamos ver o que está reclamando. Tá, ela está esperando um... Ah, tá. Esse end com ponto e vírgula aqui tá a mais. Não precisa dele. Beleza. Agora sim. Ó.
Vamos executar aqui. Beleza, funcionou. Bom, agora nós vamos ter que testar. Já vou deixar salvo aqui, porque vai que a gente perde. Beleza. Tá vendo? Se eu fizer aqui, ó, um SP Help Text, eu que estava fazendo errado, eu estava colocando underline aqui, ó. SP Help Text e o nome da trigger. Tá vendo que eu faço um select no dicionário de dados do SQL Server e ele traz para mim, ó, todo o meu código. Tá vendo? Só que eu tô vendo as coisas no formato de tabela. E eu posso mudar aqui, olha. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Resultado para grade. Eu posso colocar resultado para arquivo ou resultado em texto. Então, se eu mudar o resultado para resultado em texto e mandar executar, eu tenho novamente aqui, olha, o texto que eu posso copiar e colar aqui de novo. Beleza? Então, ó, SP Help Text é uma história de procedure lá do SQL Server. E eu consigo chegar no meu texto, olha lá, nem para copiar eu sirvo, né? Olha lá, não copiei a última linha. Tá lá. Aí, será que vale a pena eu tentar salvar aqui? Acho que não, né? Nesse momento eu não vou salvar nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste nessa trigger, tá? Para ver se está tudo funcionando. E aí acompanha o teste. Select. Vou fazer sempre com um asterisco aqui, só para a gente não, assim, não ter que ficar muita coisa testando. Asterisco from. A tabela que a gente vai selecionar é tijolo partida. Tijolo partida. E depois eu vou fazer um select asterisco from estatística. Ó, os dois selects estão vazios. Beleza? Deixa eu ver aqui novamente. Select asterisco from jogador. Ó, o jogador eu tenho vários. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir uma partida. Então, ó, insert into partida. E aí eu vou inserir em quais campos? Jogador 1, 2 e quantidade de blocos. Então, olha lá. Jogador 1, jogador 2 e blocos. Values. Ó. Jogador 1, jogador 2 e blocos. Tá lá. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Ednei para jogar contra o João. Então, olha lá. Jogador 1, 14. Jogador 2, 15. E quantidade de blocos eu vou colocar 25. Beleza? Então, olha lá. Selecionei e vou mandar executar. Deu problema na trigger, tá vendo? Ó, PK tijolo partida. Não é possível inserir uma chave primária duplicada na tijolo partida. Significa que aí, se você executar os outros selects aqui, ó, você vai ver que não inseriu nada em ninguém. Tá vendo? Ó, nem na tijolo partida, nem na... Vamos colocar aqui, ó, select asterisco from partida. Por quê? Porque foi uma transação e ele não deixou inserir nada em ninguém, ó. Ok? Então, a gente tem que ver o que está pegando aqui. Ó, vou executar de novo. Olha lá, ó,
tá vendo? Ele começou a inserir, na terceira coisa que ele foi inserir, deu esse erro aqui, ó, PK tijolo partida, que é a chave primária de tijolo partida. Não é possível inserir uma chave primária. Óbvio, olha aqui onde está o defeito. Eu estou apagando no delete from tijolos o código é igual, eu copiei do lugar errado, eu copiei do código da partida. Tá vendo? Os dois lugares aqui eu copiei do código da partida e aqui também eu copiei do código da partida. E na verdade, esse cara aqui, olha, eu vou deletar, é o código do tijolo, certo? Que eu peguei aqui, olha. Então, esse cara aqui, ó, insert tijolo partida, aí aqui é o código do tijolo e eu coloquei código da partida, tá vendo? Então aqui a variável é esse aqui, ó, código do tijolo. Aqui, olha só, é o código do tijolo aqui e o código da partida lá. Beleza? E esse select aqui, ó, tá vindo certo, é o código do tijolo, tá vendo? Então, ó, código do tijolo, e na hora que eu vou deletar da variável tipo table, também eu tenho que pegar o where do código do tijolo. Tá vendo? Então, isso estava fazendo gerar nessa tabela aqui, olha, tijolo partida, chave primária duplicada. Beleza? Entenderam aí? Entendi, mas ali no tijolo partida não faltaria uma primary key dele mesmo, não? A primary key foi o que deu erro aqui, ó. Ó, primary key tijolo partida é uma chave primária concatenada. Então o que eu estou fazendo? Olha só, tá vendo que tem o ícone da chave nos dois? Essa chave primária é uma chave primária composta, né? Então, ao mesmo tempo que esses dois atributos aqui são chaves estrangeiras de partida e tijolo, eles dois formam a chave primária dessa tabela. Então, como os dois era código de partida, ele inseria 1, beleza, passou. Porque eu tenho o tijolo 1 e tenho a partida 1. Aí na hora que ele rolava o loop aqui, dava 1 de novo. Então aí dava erro na chave primária duplicada. Tá certo? Então, o que é a maneira mais fácil para eu alterar esse cara aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Drop trigger partida, apaguei ela e vou criar ela de novo. Eu poderia fazer um alter trigger também que vai, mas olha lá, criei ela de novo. Se eu mandar executar de novo dá erro, tá vendo? E agora sim eu vou finalmente tentar executar isso de novo. Vamos ver se vai dar mais algum erro. Mandei executar, olha quantos inserts geraram. Gerou mais que 25 inserts, certo? Ó, o primeiro comando gerou 25 linhas, tá vendo? Por quê? Porque o meu coisa aqui, olha, tem 25 linhas, mas aí eu tenho os inserts do insert select, tem uma cacetada de coisa. Agora, se eu mandar executar aqui, vou colocar até na ordem aqui, ó. Ó, se eu mandar executar aqui, ó, mandei executar, tá vendo? Eu tenho uma partida, tá vendo? Que eu errei 2 vezes, aí na terceira gerou a partida. Uma partida que está disputando o jogador, o jogador 14 com 15 e gerou 25 blocos. Aí eu tenho 25 relacionamentos lá de tijolo partida, tá vendo? E aí eu tenho embaixo 2 estatísticas, beleza? E aqui, ó, eu já teria, tá vendo que o tempo ficou nulo? Eu teria que colocar nesse insert aqui um tempo.
tá certo? Então esse insert meu aqui, olha, eu já poderia ter colocado aqui, por exemplo, tempo aqui e aqui, beleza? E aí esse tempo, vocês falaram quanto tempo de jogo mesmo? Era o que? 3 minutos? Então esse tempo seria 180. Que a gente vai sempre registrar o tempo que falta, né? Então 3 minutos e 180 segundos. E aí, para consertar aquele dado que já está lá, eu posso fazer o seguinte: update estatística 7 tempo igual a 180. Pronto, atualizou todo mundo. E aí agora eu tenho aqui, olha, só que novamente dá um drop na trigger e executar ela novamente. Beleza, tá lá. E aqui agora tá tudo resolvido, né? As estatísticas agora já começam com um tempo de 180 segundos. Tranquilo? Isso aí? Todo mundo pegou aí o raciocínio de fazer? Aí volta para a gente a necessidade de, na hora de facilitar a programação, eu trabalhar com um outro objeto de banco de dados para eu ter um acesso mais simplificado ao que eu preciso relacionado à busca desses dados para aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma consulta que me traria todas as partidas e cada jogador, né, dentro de uma determinada partida. Então, o que a gente tem que começar a fazer? Eu vou precisar selecionar todos esses dados aqui, tá certo? Então, eu já vou partir agora para o segundo objeto de banco de dados. Então, olha só, select, eu vou ter que selecionar aqui, olha, da partida, o que me interessa? O código dela e a quantidade de blocos sorteadas, certo? Então, olha lá, select código da partida e blocos, tá? Do jogador, o que me interessa? Me interessa todos os dados dele, por exemplo, código, nome, e-mail, usuário e senha, certo? Então, eu vou trazer desse cara todos os valores dele, que são código, nome, quais são os outros valores, e-mail, usuário e senha. E-mail, usuário, senha. Só que aí eu tenho 2 jogadores, então eu preciso trazer de 2 jogadores. E aí, o que eu preciso também? Eu trazer os tijolos. Então eu tenho de cada tijolo valor, tipo e hits. Código, valor, tipo e hits. Então olha lá, eu tenho código, valor, tipo e hits. E aí eu preciso trazer também da estatística, né? O que me interessa, né? O código dela, a pontuação, tempo e vida. Então, olha lá, código, pontuação, tempo
e vida. Mas aí eu preciso saber dessa estatística se ela também é do jogador 1 ou do jogador 2, certo? Basicamente isso aí. Vamos lá. Qualquer coisa, se eu precisar de mais informação, depois eu pego. Veja bem, o que é o problema que eu tenho nesse select ali? O problema que eu tenho nesse select de cara é que eu tenho um campo que se repete em várias tabelas. Tá vendo? Então, quando eu for fazer esse select, o banco de dados ele vai me retornar erro. Por quê? Porque eu tenho um mesmo nome de campo em mais de uma tabela, tá? E aqui, como eu estou trazendo 2 jogadores, eu também tenho os mesmos valores de campo, teoricamente, de mais de uma tabela, tá certo? Então isso aí vai me dar problemas. Então eu tenho que nomear, eu tenho que apelidar na hora de eu fazer o meu select cada tabela que eu uso. Então, por exemplo, a minha tabela partida eu estou chamando de P. E aí, para identificar que esses 2 primeiros atributos aqui são de partida, eu tenho que fazer assim neles, ó, P ponto, e aí eu apelidei, ele já sabe que isso é de partida. Beleza? Quando eu junto dados de uma tabela, eu junto com esse cara aqui, ó, inner join. Então aqui eu estou fazendo um relacionamento de chave primária com chave estrangeira. Então olha lá, eu estou juntando a partida com jogador. Beleza? E aí eu vou chamar esse cara aqui, esse primeiro jogador, de J1. E eu tenho que dizer qual é o campo de junção. Ou seja, o que o banco de dados vai comparar com o que para trazer aquele cara. Então, o meu J1, ele vai ser comparado com P ponto. Eu vou comparar esse cara com jogador 1. Vai ter que ser igual a J1 ponto código. Beleza? E aí eu vou juntar novamente, eu vou para o próximo inner join, que vai ser com a mesma tabela. Porém, eu vou ter que fazer uma nova junção. Então eu vou apelidar essa tabela de novo como J2, que é o jogador 2. E aí eu vou ter que dizer qual é o campo. Aqui faltou o on, né? Ih, caramba, valeu. Então eu vou ter que dizer novamente qual é o campo de comparação. Então eu vou estar comparando partida.jogador2 vai ter que ser igual ao J2.código. Beleza? E aí eu já posso dizer que, olha, essa galera aqui é tudo do jogador 1. Então, ó, J1 ponto. Ó. E essa galera aqui de baixo é tudo do jogador 2. Beleza? Aí agora eu tenho que juntar essa galera toda com os dados do tijolo, certo? Só que aí os dados do tijolo, olha o que vai pegar. Eu não estou juntando direto com o tijolo. Tá vendo? Eu tenho que passar, porque isso aqui
por agora não me interessa mais, ele está servindo só para eu relacionar o tijolo que está em cada partida. Os valores que eu quero estão aqui. Então, mas para eu pegar esses valores, eu tenho que passar por essa tabela tijolo partida. Então, eu tenho que colocar essa tabela no meu relacionamento. E aí eu vou colocar, ó, partida.código tem que ser igual ao tp.partida. Então aqui eu já descobri quais tijolos são daquela partida. Agora eu quero saber os dados do tijolo. Então eu junto de novo. Inner join, tijolo somente, st on. Aí onde que eu vou comparar? tp.tijolo tem que ser igual a tijolo.código. Beleza, então o tijolo é o T. Então, ó, essa galera vai ter que ser apelidada, né? Aliás, apelidada não, eu vou ter que colocar o nome completamente qualificado, né? Que é o nome da tabela, ponto, o nome do campo. E aí agora tá faltando só eu juntar as estatísticas. Então, inner join, estatística, se on. Beleza. O que eu vou ter que juntar? Partida.código tem que ser igual a estatística.partida. Só que eu ainda tenho mais uma coisa. End partida.jogador1 tem que ser igual a estatística.jogador. Beleza? E aí, olha só. Eu tenho aqui esse cara, né, que é a estatística, na verdade, E1. Então, eu tenho que colocar aqui o E1. Então, esse cara aqui, não, eu vou fazer só o seguinte, eu não vou pegar para cada jogador, não. Eu não vou pegar para cada jogador, não. Vou deixar só estatística. Estatística, aqui estatística. Vou tirar esse índio aqui. Tá, e aqui é tudo estatística. Beleza? Então, olha lá, eu fiz o caminho completo. Gente, nesse momento é normal você não ter a menor ideia se isso vai dar certo, tá? Isso é normal. Vamos selecionar aqui. Olha lá, para uma única estatística, a cacetada de registro que veio, 50. Tá beleza? Então, olha lá. É normal que alguns dados se repitam em boa parte da sua lista de dados, tá? Por quê? Porque esses dados, eles são, no caso, os dados da partida, os dados do jogador, de cada jogador, né? Porque eu fiz eles separados, tá vendo? Aqui, ó. Essa galera aqui tá tudo com o jogador 1, olha lá. Tá certo? Essa galera aqui tá tudo com o jogador 2. Beleza? Aqui é que começa esse código aqui
é onde começa os tijolos. Tá vendo? Aqui já começam aqui nesse código começam as estatísticas. Então, tipo assim, o que muda, né, nos tijolos, de repente são os valores, né, que ela está mudando. O que muda nas estatísticas até agora muda quase nada nas estatísticas, certo? Porque ou é para o jogador 1 ou é para o jogador 2, né? Então, olha lá, tá mudando nada, beleza? Agora ainda tá meio confuso, porque ó, você vê código e código e código e código. Então a gente tem que apelidar essa galera aqui para a gente saber o que é de quê. Então, ó, eu vou ter que fazer as código partida, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, as code J1. Então, e eu ainda vou ter que colocar aqui, ó, as nome J1. Acho que só o código já seria como se fosse uma coluna separatória. Mas o que seria uma coluna separatória? Mas imagina você pegar isso na sua linguagem de programação. Na hora que você for pegar, por exemplo, usuário, aí como é que você vai pegar para montar o objeto jogador 1 e o objeto jogador 2? Entendeu? E aí o select só vai crescendo. Bom, aqui eu vou colocar código mesmo para não, porque todos eu estou colocando assim, código underline J2. Então gente, uma coisa importantíssima para não dar pane na cabeça de ninguém é você ter um padrão na hora de programar, tá? Porque isso aqui vai dar merda se você não tiver um padrão. Não importa como é o seu padrão, mas tem que ter um padrão. Então vejam que eu estou nomeando os campos sempre da mesma forma, certo? Para você depois na hora de programar não ter que ficar toda hora consultando qual é o nome doidão que você deu para cada campo. Bom, vou refazer o select aqui, né? Vou executar ele de novo. Aí agora sim, olha lá, você já pelos nomes você sabe, certo? Agora temos um pequeno detalhe aí a ser considerado. Temos um pequeno detalhe aqui a ser considerado. Qual que é esse pequeno detalhe que ainda está sacaneando o nosso select? Olha só, vamos
ver aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Olha só. Select asterisco from partida. Tá certo? O que acontece? Quantos blocos foram sorteados nessa partida? 25. Certo? Então, a quantidade de blocos determina, nesse caso aqui do nosso select, a quantidade de blocos deveria determinar a quantidade de registros que o meu select vai trazer. Pensa bem, a partida é uma só, certo? As estatísticas são duas. A quantidade de blocos selecionados são 25, certo? Então, se eu pensar bem, os dois jogadores eu coloquei lado a lado, né? Então, você olha, eu fiz um select aqui, olha, que eu tenho um apelido para jogador 1 e jogador 2. Então, na hora que eu executo esse select, cada linha de registro já tem aqui, ó, tudo do jogador 1 e tudo do jogador 2. Certo? Estão entendendo a jogada? Então, eu repito jogador 1 e jogador 2 em cada linha. Por quê? Por que cargas d'água está acontecendo de vir nesse select, olha lá, 50 registros. Se são 25 tijolos que foram selecionados para essa partida. Entendeu a parada? Por que está vindo 50 linhas se o que dá repetição de linha seriam os tijolos? Se eu tivesse sorteado um tijolo só, deveria vir uma linha só, né? Porque nessa linha já estão os dois jogadores. Então, alguma coisa está acontecendo para se dobrar a quantidade de registros que deve vir. E aí, eu tenho que, nesse select, eu ainda tenho que tratar isso para não ir para a aplicação. Certo? Alguma coisa está acontecendo ali. E eu, nesse momento, sinceramente, não sei o que é. Então, eu teria que analisar esses dados aqui para ver o que está dando problema. Assim, de uma forma muito simplificada, eu acredito que o problema está na estatística. Por quê? Veja, eu não busquei aqui, vou dar um Ctrl R aqui para essa parte de baixo separar. Tá vendo o que eu fiz com o jogador? Olha só. Aqui, olha, são dois relacionamentos com o jogador. Tá vendo? Eu fiz para cada jogador, eu fiz um inner join aqui, ó. Tá vendo, ó? Um inner join jogador 1 e um inner join para o jogador 2. Tá certo? Isso está fazendo com que esses dois jogadores venham numa mesma linha de dados para minha tabela. Porém, eu não fiz isso para estatística. Tá vendo? Eu só busquei estatística. Ó, eu juntei com estatística só concatenando com o código da partida. Tá vendo? Então eu não busquei a estatística do jogador 1 em separado e não busquei a estatística do jogador 2. Estão entendendo o que eu fiz? Então, para cada o que seria uma linha de dados, está vindo duas, porque sempre vem duas estatísticas por partida. Então ele está fazendo uma linha de dados inteirinha
para uma estatística, uma linha de dados inteirinha para a segunda estatística. E aí, ao final das coisas, como são 25 blocos, ele está dobrando, está gerando 50 linhas de dados. Beleza? Então, assim, você teria como fazer, eu vou optar assim, da maneira que eu acho mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, no on aqui da estatística, eu vou colocar aqui o que eu ia fazer aquela hora, né? Primeiro que eu vou chamar esse cara aqui de estatística 1, né? Esse E já coloquei no lugar errado. Eu vou chamar aqui de estatística 1, tá? E caramba. E aí eu vou comparar ela com mais um campo, que a estatística 1, ela também tem que ser igual, ó, o jogador 1 ponto, o código tem que ser igual a estatística 1 ponto, o código do jogador. Tá vendo? Então eu estou buscando aqui, olha, tudo para estatística 1. Beleza? Tudo para, e aí eu vou ter que já mudar aqui, né? Não pode ser código stat, aí 1, pontuação stat est1, tempo est1, porque aí depois eu vou ter que ter o 2, vida est1, e aí ainda vou ter que meter uma vírgula aqui, copiar e colar aqui, né? E substituir essa galera aqui por 2, porque depois eu vou ter que fazer para 2. Tá? Então, eu estou comparando esse cara aqui com dois campos. Então, antes ele estaria me trazendo duas linhas, cada comparação dessa, aí a partir de agora ele me traz uma linha só. O que vai fazer com que eu tenha que repetir esse trecho aqui, ó, né? Fazendo um outro inner join. Só que agora buscando com estatística 2 e comparando tudo com a estatística 2. E o jogador 2, obviamente, né? Vamos ver se... Ih, caramba. Vamos ver se isso aqui agora resolveu. Olha lá, 25 linhas. Beleza? Aí agora cada linha eu também aumentei a quantidade de colunas, né? Porque olha lá, eu tenho tudo da estatística 1, que eu já, na minha cabeça, eu já sei que está relacionada com o jogador 1, certo? Que a estatística 1 sempre vai ser do jogador 1. E eu tenho aqui tudo da estatística 2, que eu sei que na minha cabeça está relacionado com o jogador 2. Beleza? Por que eu sei que está relacionado? Porque na hora da comparação, eu comparei o código da partida com a chave estrangeira de partida na estatística e comparei o código do jogador com o campo jogador. Beleza? Então, eu sei que o jogador 1 está relacionado com a estatística 1 e o jogador 2 está relacionado com a estatística 2. E tudo isso aqui está me trazendo todos os dados que, pelo menos por hora, eu acredito que eu preciso para eu trabalhar com uma partida. Ok? Tá tranquilo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara, essa consulta. Você imagina, toda vez que eu precisar pegar informações de uma consulta, eu tenho que fazer um select desse.
lá no banco de dados, lá na aplicação. Tá vendo? Como é que vai ficar complicado, o risco de eu errar é grande, é um tipo de consulta que eu vou ter que trazer ela para fazer várias coisas. Por exemplo, para calcular ranking, enfim, para fazer um monte de coisa dentro do meu jogo, né, para trabalhar com cada partida, para atualizar os dados de forma correta, atualizar a pontuação enquanto os jogadores estão jogando, disputando a partida e tal. Então, ao invés de eu ficar fazendo esse tipo de consulta toda hora da aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse select já armazenado no banco de dados, como se ele fosse uma única tabela. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó, create view. Vou colocar um V para eu saber que é uma view partida completa. O que é uma view? Uma view é uma visão do banco de dados já pré-determinada. E aí, na teoria, na teoria não, né? Na prática, né? O que vai acontecer com uma view? Você vai fazer um select em cima de outro select. Por quê? Porque a view é o armazenamento de uma consulta, um select no banco de dados, que para a aplicação ela não sabe o que é um select, para ela está fazendo uma consulta numa tabela, tá certo? Então uma view é um select sobre outro select, tá certo? Só que a gente faz o select básico na aplicação e você consulta em cima desse select, você faz o select básico no banco de dados e consulta em cima desse select pela aplicação. Então, como é o select básico, a view não aceita ter ordenação, então você não pode colocar order by na view, ela não aceita ter algumas funcionalidades que você vai fazer somente lá na aplicação. Então, como é que é a sintaxe da view? Create view, o nome da view as o seu select. Tá certo? Então, ó, eu vou fazer, vou mandar executar. Ele executou e olha só, agora, a partir de agora, o que eu posso fazer? Select asterisco from v partida underline completa. Tá lá. Beleza? Então você já tem aqui todo mundo. Imagina que essa partida já aconteceu, já rolou. Então você quer fazer um ranking dos seus jogadores, certo? Então você quer fazer só um ranking dos jogadores. Cara, você vai pegar e vai somar a pontuação de todos os jogadores em cada partida, certo? Porém, você tem que lembrar que na hora de você somar a pontuação de todos os jogadores na partida, tipo assim, cada partida está dando um número diferente de campos pontuação, né? Então eu não posso fazer só um somatório da pontuação. Por quê? Porque se um jogador aqui, vamos dizer que o jogador 1, vou só para vocês entenderem melhor. Olha só, eu vou fazer o seguinte, select asterisco from estatística, tá vendo? Eu tenho
uma estatística de pontuação para o jogador 1 e para o jogador 2. Tá vendo? Que é o jogador 14 e o 15. O que eu vou fazer? Ó? Update update estatística 7 pontuação igual a 1, onde o código do jogador é o jogador 1. Então, ó, o que eu fiz aqui? O jogador 1 acabou de fazer um ponto. Então, olha lá. Beleza? Então tá 1-0. Tranquilo? Bom, beleza. Muito bom. Se eu pegar aqui, olha, por exemplo, na minha view partida e fizer o seguinte, deixa eu ver lá como é que chama a pontuação do jogador 1. Olha lá a merda que deu. Pontuação, esse é do jogador 2. Ó, pontuação do jogador 1. Tá vendo? Todas as 25 linhas, elas ficaram com valor 1. Então, se eu fizer o seguinte, ó, soma de pontuação estatística 1, olha o que vai me acontecer. Vai dizer que o jogador 1 tem 25 pontos. Tá entendendo? Então, esse é só um exemplo bobo do que você tem que prestar atenção quando você for trabalhar diretamente com a view. Porque nesse caso, a view ela está repetindo valores em função da quantidade de blocos. Então, se você for fazer, por exemplo, um ranking, você não consegue fazer, ou você até consegue, mas você não você vai ter um esforço maior de buscar o ranking dentro da view. Por quê? Porque você vai ter que descobrir quantos blocos teve em cada partida, para você não deixar repetir aquela quantidade de blocos, entendeu? Aquela quantidade de pontos que o cara fez na partida. Tá vendo? Uma partida só, um jogador fez um ponto só e a pontuação dele tá saindo 25. Entendeu a parada? Então você sempre tem que levar em consideração, ó, se eu buscar na view, os dados vão estar repetidos, né? Eu vou vir com uma cacetada de dados repetidos que está representando um dado só. Tá joia? Tranquilo? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, tem mais objetos de banco de dados aí para a gente aprender, mas eu acho que está começando a ficar pesado para um dia de aula só, tá? Primeiro eu vou falar da atividade que eu quero, do exercício que eu quero que vocês façam. Eu quero dar uma incrementada no jogo. O que eu quero fazer? Eu quero que fique guardado no banco de dados quando um determinado jogador destruir um tijolo, um bloco da partida. Beleza? Então, onde está o relacionamento aqui entre tijolo e partida? Está nessa tabela aqui. Então, eu quero que vocês coloquem um campo aqui nessa tabela para informar se o jogador 1 destruiu esse tijolo. E um segundo campo para informar se o jogador 2 destruiu esse mesmo tijolo. Cada um está jogando o seu, certo? No espelhado lá, não é? Que vocês decidiram? Então, o jogador 1 pode ter destruído, sei lá, o tijolo 10.
mas o tijolo 10 ainda existe no jogador 2. Aí, se o jogador 2 destruir o tijolo 10, beleza. Então, você vai informar cada vez que houver que um determinado jogador daquela partida conseguir destruir, né, um determinado tijolo que foi selecionado para aquela partida, eu quero que vocês venham aqui nessa tabela e informem se o jogador 1 ou o jogador 2 destruiu aquele tijolo. Então, vocês podem criar aqui dois atributos, né? O atributo jogador 1 e o atributo jogador 2. Esses atributos, eles podem ser, vamos colocar assim, varchar, tá? E aí, o padrão deles é iniciar com não, ou N, só N. Vocês podem criar o campo como um char de N, tá? No SQL Server não tem valor booleano. Então, quando você quer fazer um boolean, geralmente a gente faz um char de uma posição, tá? Então, o padrão, eu quero que esses dois campos, de jogador 1 e jogador 2, o padrão deles seja não. Então, toda vez que eu fizer um insert aqui, vai ser N, o valor padrão. E isso vai fazer com que eu não tenha que alterar a trigger lá, né? Porque quando eu fizer o relacionamento, o valor padrão já é N, então todo mundo começa com N, tá joia? Mas vai fazer com que eu altere a view e outros objetos de banco de dados por acaso. Então, vai estar N aqui em todos os relacionamentos de tijolo partida. Inclusive, de antemão, eu vou dizer que vocês vão ter um pequeno problema, né? Porque se por acaso já tiver valor no banco de dados de vocês, vocês vão ter que, ao criar o campo, vocês vão ter que colocar todo mundo para N, tá? Mas na hora que... Mas olha só o problema que vocês vão ter. Para criar o campo, eu quero que o valor default seja N. Certo? Só que se você já tiver dados no banco de dados, esse valor não existe. Esse valor N não existe. Então vocês vão ter que pesquisar aí para ver como é que vocês vão resolver esse problema. Tá? Mas enfim, vai ter o campo jogador 1, jogador 2, que o valor padrão é não, é N. E durante a partida, cada vez que um jogador destruir um determinado tijolo, você vai informar nesse campo, você vai passar ele de N para S. Beleza? Tranquilo? Até agora? Tranquilo o entendimento? Beleza. Só que esse ainda não é o trabalho. O que é o trabalho? Eu quero que vocês coloquem nessa tabela uma trigger que vai acontecer no update, somente no update desses dois campos novos, do campo jogador 1 e jogador 2. Tá certo? Então, eu quero que essa trigger dispare somente quando o jogador 1 ou o jogador 2 desse cara mudar de N para S. E o que essa trigger deve fazer? Ela deve pegar e descobrir qual é o valor do campo do tijolo que acabou de ser derrubado, qual jogador derrubou esse tijolo, e pegar e vir aqui nessa tabela de pontuação na estatística e atualizar a estatística, a pontuação da estatística do jogador que derrubou o tijolo. Beleza? Então isso automaticamente. Então, à medida que o jogador vai lá e derruba um tijolo, a trigger é acionada, pega-se o valor do tijolo e soma na pontuação do jogador. Isso também vai facilitar
Pelo seguinte, porque se você lá da tua aplicação, você só disse que um tijolo foi acertado, foi derrubado, certo? Outro detalhe também que vai melhorar é que você não vai ter muita preocupação lá na tela, né? E se por acaso, por algum motivo, o jogo tiver que ser reiniciado, né? Você pode recuperar essa partida com os tijolos certos que ainda estava faltando para o cara derrubar. Mas aí ainda tem um segundo detalhe que vocês vão precisar fazer nessa atividade, que é o seguinte: tá vendo esse campo aqui, hits? Esse campo ele tem a quantidade de hits padrão do tijolo, ou seja, a quantidade de vezes que você precisa acertar o tijolo para que você derrube ele, certo? Então, esse aqui é o valor padrão do tijolo. Só que eu não sei, em um determinado tijolo, em uma determinada partida, eu não sei, nesse banco de dados, a quantidade de hits que faltam para eu poder derrubar aquele tijolo. Certo? Então, esse campo hits, ele tem que ser replicado aqui. Toda vez que você relaciona um determinado tijolo numa partida. E aí, de cara, vocês têm que arrumar essa trigger que eu fiz, porque hoje ela não faz isso. Então, quando ela insere a partida, ela só relaciona, certo? Então, vocês têm que arrumar essa trigger para incluir o campo hits na tabela tijolo partida. E quando você for relacionar, a cada tijolo que você pegar, você copiar a quantidade de hits para a tabela tijolo partida, para você ir contando quantos hits ainda falta para derrubar aquele tijolo. Logo, o que acontece? Você só pode marcar que um tijolo foi derrubado por um jogador quando a quantidade de hits daquele tijolo chegar a 0. Certo? Então, para melhorar a coisa, para você não ficar com informação duplicada, o que você pode fazer? Ao invés de você ter jogador 1 e jogador 2 aqui, você pode abandonar esse campo e pode só trazer aqui, ó, hits 1 e hits 2 e a quantidade. Quando esse campo zerar, você atualiza a pontuação. Beleza? Então você tem quantidade de hits do jogador 1, que ainda falta pro cara derrubar o tijolo, e quantidade de hits do jogador 2, que é quantos hits dá falta para o jogador 2 derrubar o tijolo. Então vai ter hits 1 e hits 2 aqui. E aí a trigger vai ser no update dos dois campos hits. Se o hit chegar a 0, atualiza a pontuação do jogador. Se não chegar a 0, não faz porra nenhuma. Então, cada vez que o jogador acertar um determinado bloco, você tem que mandar da tua aplicação diminuir um hit naquele bloco. Se o hit chegar a 0, você atualiza a pontuação. É isso que a sua trigger vai fazer. Bom, obviamente, vocês têm que atualizar a minha trigger, a que eu fiz agora em sala de aula com vocês. Por quê? Porque essa trigger, ela vai ter que
contemplar, na hora que ele faz o loop para gerar esse relacionamento aqui, ela vai ter que pegar o valor do hit de um tijolo e colocar o mesmo valor nos dois campos, hit 1 e hit 2, que é para o jogador 1 e para o jogador 2. E, obviamente, a sua view, né, a view que eu fiz também com vocês, ela também vai ter que ter lá na área pode colocar na área de estatística ou em algum lugar que vocês queiram dentro da view a quantidade de hits por tijolo que está faltando. Pode colocar lá no tijolo, né, para você saber quantos hits ele tem e quantos hits está faltando para ele ser derrubado. Beleza?